Existe algo sobre a madrugada que sempre foi inquietante. Talvez seja o silêncio ou a sensação de que o mundo inteiro está dormindo. Mas muitas pessoas relatam que as coisas mais estranhas de suas vidas aconteceram justamente dentro de casa, durante a noite. Barulhos que não deveriam existir, passos em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas. E o mais assustador é que todos os relatos que você vai ouvir hoje foram contados por pessoas reais. Então, antes de continuar, se inscreva no canal Mistérios que Não Morrem. Agora, apaga a luz e prepare-se para conhecer 10 relatos reais de coisas estranhas que aconteceram dentro de casas durante a madrugada. Um homem, Daniel, contou que uma noite acordou por volta das 3 da manhã. No começo, ele pensou que era apenas insônia, mas alguns segundos depois, ele ouviu algo estranho. Passos no corredor. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando pela casa. O problema era que Daniel morava sozinho. Ele ficou imóvel na cama, tentando escutar melhor. Os passos pararam bem em frente à porta do quarto. E então, a maçaneta começou a girar lentamente. Ferrou, meu nobre. Daniel disse que naquele momento teve certeza de que havia alguém ali. Mas quando finalmente criou coragem para abrir a porta, não havia absolutamente nada no corredor e ninguém ali. Uma mulher relatou que todas as noites algo estranho acontecia em sua casa. Ela sempre trancava a porta do quarto antes de dormir, mas durante a madrugada a porta sempre aparecia aberta. Ferrou. No começo ela pensou que talvez tivesse esquecido de trancar, mas uma noite ela decidiu testar. Ela trancou a porta e colocou uma cadeira bloqueando a entrada. Quando acordou às 4 da manhã, a cadeira estava caída e a porta estava completamente aberta. Um casal relatou um acontecimento muito estranho. Todas as madrugadas, exatamente às 2h17, a televisão da sala ligava sozinha. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canal. No começo, eles acharam que era defeito. Nunca. Mas, uma noite, o marido resolveu ficar acordado para observar. Quando deu 2h17, a TV ligou. Mas, antes mesmo da tela acender completamente, ele ouviu um barulho vindo do corredor da casa, como se alguém estivesse correndo. O que será que estava ali? Uma estudante universitária contou que estava estudando tarde da noite para uma prova. Eu acho que o maior pesadelo desse relato é a prova. Era por volta das 2 da manhã. A casa estava silenciosa e ela estava sentada na mesa da cozinha lendo. Foi quando ouviu um som estranho vindo da sala. Um som baixo, como algo sendo arrastado pelo chão. No começo, ela tentou ignorar, mas o barulho voltou novamente. Ela levantou devagar e olhou em direção à sala. E foi então que viu algo que nunca esqueceu. Uma cadeira estava se movendo lentamente pelo chão da sala. Não havia ninguém ali, nenhuma janela aberta, nada que pudesse empurrar a cadeira. Ela disse que ficou completamente paralisada olhando para aquilo. Depois de alguns segundos, a cadeira simplesmente parou. Naquela mesma noite, ela pegou suas coisas e saiu da casa para dormir na casa de uma amiga.
tenso. Um rapaz relatou uma experiência que aconteceu quando ele ainda era adolescente. Era madrugada e ele acordou com uma sensação muito estranha. A sensação de que alguém estava olhando para ele. Entendo ele, também já passei por isso. Ele abriu os olhos lentamente e olhou em direção à porta do quarto. Foi quando viu algo perturbador. Uma figura parada ali. Era completamente escura, como uma sombra, alta, silenciosa, imóvel. Ele disse que não conseguia ver o rosto, nem olhos, apenas a silhueta daquela coisa. O medo foi tão grande que ele simplesmente não conseguiu se mover. Alguns segundos depois, a figura pareceu desaparecer, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Uma mulher contou que seu telefone fixo começou a tocar todas as noites por volta das 3 da manhã, sempre no mesmo horário, sempre apenas uma vez. Quando ela atendia, não havia ninguém ali do outro lado, apenas um som estranho, como um chiado. Será que era Demogorgon? Depois de algumas noites, ela resolveu ligar para a operadora. Eles verificaram o histórico da linha, mas disseram algo que deixou a mulher ainda mais assustada. Nenhuma ligação havia sido registrada naquele horário. Uma família começou a ouvir algo estranho todas as noites. Passos vindos do sótão da casa. No começo, pensaram que poderia ser um animal, mas os passos eram pesados demais e muito regulares. Pareciam passos humanos. Uma noite, o pai da família decidiu subir para verificar. Ele pegou uma lanterna e abriu lentamente a porta do sótão. No momento em que colocou o pé no primeiro degrau, os passos pararam imediatamente. Ele subiu até o topo da escada, mas lá em cima não havia absolutamente nada. O espírito deve ter fugido. Um adolescente contou que estava acordado de madrugada, mexendo no celular. De repente, ele viu algo se mover perto da janela. Ele levantou os olhos e viu a sombra de alguém passando do lado de fora. Parecia uma pessoa caminhando lentamente. Ele pensou que fosse algum vizinho, mas quando levantou e abriu a cortina, o quintal estava completamente vazio. Um homem chamado Marcelo contou uma experiência que aconteceu quando ele morava em uma casa antiga com a esposa. Era madrugada, por volta das 2h40 da manhã. Marcelo acordou porque precisava ir no banheiro. A casa estava completamente escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da rua através da janela. Quando saiu do quarto, ele olhou para o corredor e foi então que viu algo estranho. No final do corredor, perto da sala, havia uma figura parada. No começo, ele pensou que fosse a esposa, mas algo parecia errado. A figura não se mexia, ela apenas estava ali, parada, imóvel, olhando para ele. Marcelo disse que tentou enxergar melhor na escuridão. Parecia uma silhueta humana, alta, imóvel,
Ele chamou o nome da esposa. Nenhuma resposta. Então, deu alguns passos pelo corredor. Conforme ele se aproximava, a figura parecia ficar ainda mais escura, como se fosse uma sombra sólida. Marcelo, então, parou no meio do corredor. O silêncio era absoluto. De repente, a figura se moveu rapidamente para dentro da sala. Marcelo correu atrás imediatamente, mas quando entrou na sala, não havia ninguém. Ele acendeu a luz, verificou a casa inteira, portas trancadas, janelas fechadas, tudo exatamente como deveria estar. Confuso, ele voltou para o quarto. Quando entrou, a esposa estava dormindo profundamente na cama, e ela disse que não tinha levantado em nenhum momento da madrugada. Marcelo contou que nunca conseguiu explicar o que viu naquela noite, mas uma coisa ele lembra perfeitamente: a sensação estranha de que aquela figura estava observando ele no escuro. Uma mulher chamada Renata contou uma experiência que aconteceu em uma noite aparentemente comum. Era uma terça-feira. Ela tinha trabalhado o dia inteiro e foi dormir por volta das 23 horas. A casa estava silenciosa. Por volta das 3 da manhã, ela acordou de repente. No começo ela nem sabia exatamente por que tinha acordado, mas alguns segundos depois, percebeu que havia um som muito baixo vindo de algum lugar da casa. Parecia um sussurro. Renata ficou imóvel na cama, tentando escutar melhor. O som parecia vir do corredor, que ligava os quartos da casa. No começo, ela pensou que talvez fosse a televisão da sala que tivesse ficado ligada. Mas, conforme prestava mais atenção, começou a perceber algo perturbador. O sussurro parecia estar falando palavras. Ela tentou ignorar e fechar os olhos novamente, mas então ouviu algo que fez seu coração quase parar. A voz disse o nome dela, baixo, arrastado, como se alguém estivesse tentando chamá-la. Renata sentou na cama imediatamente. Agora ela tinha certeza de que o som estava vindo do corredor e parecia estar bem perto da porta do quarto. O silêncio da casa era tão profundo que cada pequeno ruído parecia amplificado. Então novamente a voz surgiu, dessa vez um pouco mais clara, chamando o nome dela. Renata disse que naquele momento ficou completamente paralisada. A casa inteira estava escura. E aquilo só chamava o nome dela. Ela tentou se convencer de que aquilo poderia ser apenas algum barulho da rua ou talvez algum vizinho. Depois de alguns minutos tentando criar coragem, ela decidiu levantar. Caminhou lentamente até a porta do quarto. Seu coração estava batendo muito rápido. Ela segurou a maçaneta e abriu a porta devagar. O corredor estava completamente escuro. Nenhuma luz, nenhum movimento. Nenhuma pessoa. Ela ficou alguns segundos olhando para o corredor vazio. Então deu alguns passos para fora do quarto e acendeu a luz. A casa inteira estava exatamente como ela tinha deixado antes de dormir. Tudo em silêncio. Mas naquela noite Renata não conseguiu voltar a dormir, porque uma coisa continuava passando pela cabeça dela. Se não havia ninguém na casa, quem estava chamando o nome dela no corredor? Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar o like ou dislike se você não gostou do vídeo. Faça o que você quiser e tome cuidado por aí onde você anda.